Graça e paz a todos vocês, mais um Discipulando. Estamos ainda seguindo Jesus aqui pelo Evangelho de São Mateus. Ainda estamos no capítulo 7. Quantas coisas já não aprendemos? Estamos indo para o Discipulando 27. O Senhor Jesus tem nos ensinado coisas lindas, maravilhosas. E hoje eu quero falar sobre algo que muitas pessoas que eu conheço, elas passam por isso. Passam por situações difíceis, por escolhas erradas, por erros, e mesmo assim elas continuam errando incessantemente. E aí hoje, quando eu li aqui o capítulo 7, versículo 24, me veio na mente automático assim o porquê essas pessoas sofrem. Então, antes de eu começar, eu quero perguntar para você assim: você que vai assistir esse vídeo, você está passando um momento assim na sua vida onde você tem, às vezes, fracassado, onde você tem caído por diversas vezes, em várias áreas da sua vida, e às vezes você pensa assim: cara, eu não aguento mais sofrer, eu não aguento mais errar, eu não aguento mais, todas as vezes que eu estou chegando em algum lugar, eu cometo alguma coisa que destrói a minha caminhada. Todas as vezes que eu estou conseguindo conquistar um lugar, não importa se numa empresa, se ministerialmente dentro de uma igreja, não importa, todas as vezes eu acabo fracassando e caindo. Então eu quero ler para você o que está aqui no capítulo 7, versículo 24. Palavras de Jesus, do nosso mestre Jesus, tá? Diz assim: prudente e o insensato. Olha só o título. Portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordam os rios, sopram os ventos e deram contra esta casa, e ela não caiu, porque tinha seu alicerce na rocha. Mas quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como uma pessoa insensata que constrói a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram contra aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda, foi desastrosa. E no 28 ele diz assim: quando Jesus acabou de dizer estas coisas, as multidões estavam maravilhadas com seu ensino, porque ele ensinava como quem tem autoridade e não como os mestres da lei. Olha, aqui nessa passagem do versículo 24, eu poderia falar para vocês aqui quase uma hora sobre as coisas de Deus. Mas eu quero trazer uma reflexão no seguinte sentido: o porquê é que muitas vezes nós construímos a nossa casa em cima da areia? Porque, eu não sei se você sabe, mas uma casa, ela, antes de ser erguida, primeiro tem que se fazer a fundação dessa casa. E esse trabalho não é um trabalho muito bom. Quem é pedreiro e quem trabalha com obra sabe que tem que cortar o chão, fazer as brocas, amarrar toda a ferragem, concretar para fazer primeiro essa base, e depois dessa base pronta, ainda tem que se passar um produto em cima dessa base depois de pronta, para que a água não infiltre e não comece a danificar a casa depois de um certo tempo. Então, ou seja, há um grande trabalho a ser feito antes de começar a construir a casa. Então, o que acontece na nossa vida? Na maioria das vezes a gente corta alguns caminhos, a gente pula algumas fases, algumas etapas, e a gente acaba querendo fazer o quê? Construir a casa sem o alicerce. E neste caso, o alicerce é Jesus. Todos os ensinamentos de Jesus, como eu tenho incessantemente falado, não são para nos privar, mas sim para nos dar vida, e vida com abundância. Todos os ensinamentos do Mestre Jesus é para que nós venhamos ser vencedores, para que nós venhamos ser pessoas felizes, pessoas que consigam ter uma vida plena, vida com abundância, como ele mesmo disse. Acontece que às vezes o nosso desejo de chegar a algum lugar, o nosso desejo de conquistar algumas coisas, ou as nossas fraquezas, os nossos pecados, as nossas dificuldades nos fazem cortar a parte do alicerce. Ou seja, quando você não conhece as palavras de Jesus, veja que ele começa o capítulo 7 do versículo 24 dizendo assim: portanto, quem ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem prudente. Olha só, a prudência, como eu já ensinei, é um dos princípios da sabedoria. Sabedoria só vem de Deus. Não tem como você adquirir sabedoria na terra, você adquire conhecimento na terra, e sabedoria é só dele. E aqui Jesus usa esse termo, a prudência. Então, agora eu convido você a olhar a sua vida, olhar a sua caminhada e se perguntar assim: quantas vezes eu fracassei?
porque eu não conhecia as palavras e nem as praticava. Na maioria das vezes, todas as vezes que você fracassa, é porque você não praticou as palavras do Evangelho. Porque todas as vezes que você praticar as palavras do Evangelho, com certeza você vai atingir o sucesso. Com certeza você vai chegar em lugares que muitas pessoas não chegam. Por quê? Porque elas não conhecem as palavras do Evangelho. Então a base, o alicerce para você ter uma vida plena, para você ser bem-sucedido, para você poder chegar em algum lugar na sua vida plenamente no centro da vontade de Deus, porque existem pessoas que chegam em alguns lugares, mas não é no centro da vontade de Deus, é ilicitamente fazendo coisas erradas, passando por cima de pessoas, e não é essa a vontade de Deus. É somente você conhecendo a palavra. Conheça a palavra do Evangelho. Conheça esta palavra aqui e você vai ver que a sua vida vai mudar. Você vai ver que a sua caminhada, além de ficar mais fácil, vai ser uma caminhada repleta de conquistas, repleta de vitória, repleta de coisas maravilhosas que você mãos do Senhor. E é esse o desejo de Deus para as nossas vidas. O homem prudente constrói a sua casa em cima da rocha, constrói a sua vida em cima das palavras de Jesus. E o mais interessante é que as palavras de Jesus são diferentes das palavras humanas. As palavras de Jesus são palavras que você sente que vem do céu. As direções de homem, não faz isso, não faz aquilo, são regras humanas. Pode ser que alguma dessas regras vão evitar que você sofra algum tipo de coisa, mas na maioria das vezes são regras para conduzir você dentro de um script que eles acreditam que é o correto. E esse não é o desejo de Jesus. Ele veio para nos libertar. Ele veio para trazer vida e vida com abundância. E é isso que eu desejo para a sua vida. Que você venha ser como um homem prudente e construa a sua vida em cima das palavras do Evangelho. Primeiro passo, conheça as palavras do Evangelho. Segundo, você vai começar a caminhar de uma maneira como você nunca caminhou. Essas são as palavras do Discipulando de hoje. E eu convido você a compartilhar esse vídeo aí no Facebook para alcançar mais pessoas. Provavelmente existem pessoas aí que estão passando sempre caindo, fracassando e se sentindo às vezes derrotadas. Tem pessoas que sentem vontade até de tirar sua própria vida porque elas nunca conseguem atingir os objetivos. Compartilhe esse vídeo para que essas palavras venham entrar no coração dela e trazer uma mudança na vida dela, assim como às vezes trouxe na tua que está assistindo esse vídeo e é uma pessoa prudente. Entra lá no YouTube, Pastor Vinícius Ferreira, clica lá no inscrever-se, clica no sininho para receber as notificações de quando tiver um novo discipulando ou um novo vídeo. E nunca se esqueça, Jesus te ama, fique com Deus e até amanhã o próximo discipulando.